Lewis Hamilton classificou o modelo de 2021 da Mercedes como uma mega diva. O britânico ecoou uma declaração de Toto Wolff de 2017, quando o chefe da equipe definiu o carro como uma diva. O inglês contou que foram poucas as vezes na temporada em que a Mercedes conseguiu acertar o carro da maneira ideal, como aconteceu no GP de São Paulo, por exemplo. Preocupação à vista para a Mercedes? Ah, que alegria! Pedro Henrique Maron e Evelyn Guimarães comigo, Vitor Martins, para falar desse carro mega diva da Mercedes, o Hamilton revelando que tem problemas para acertar o carro. Em algumas provas vimos que a Mercedes andou bem atrás da Red Bull. Não aconteceu nas últimas duas. É um perigo para uma corrida em que a gente ainda não sabe o que vai ser, e não sabe mesmo se vai ser o que vai ser no GP da Arábia, e depois Abu Dhabi, em que mudou algumas de suas curvas, Pedro Henrique Maron? Eu acho que mais do que um carro diva, esse é um carro que tem um código secreto, né? Porque você vê a diferença, o que acontecia quando o Wolff falou aquilo, era um carro que tinha dificuldades a certas situações específicas que a gente conseguia entender bem. Não era um mistério necessariamente, talvez no começo da temporada fosse algo misterioso, mas conforme o ano foi evoluindo, a gente entendia melhor como aquele carro respondia bem e quando ele respondia mal. Esse carro é diferente, porque ele responde bem e ele responde mal de maneira completamente anárquica, né? O carro ele sacode entre Ruth e Raquel com uma facilidade absoluta. Parece que a Mercedes encontra, durante uma pequena sequência de tempo, um botãozinho escondido que alguém aperta meio que sem querer, mesmo que sem entender como achou, e o carro funciona, e esse botão ou alguém apaga, ou o esforço do carro faz apagar sozinho, ou muda de motor e o novo motor ainda está com o botãozinho mágico apagado. É alguma coisa assim, porque só isso explica. É um campeonato muito diferente, que também diz respeito ao fato de ter uma competição no mesmo nível, como é a Red Bull nesse ano. Então a Mercedes tem um carro que começa o ano atrás, rapidamente a gente fica com a sensação de que já está na frente, chega em Mônaco e a Red Bull cresce de novo e a Mercedes parece altamente inferior e perde 5 corridas seguidas, se recupera na Inglaterra e naquele final de primeira perna, na volta é a Red Bull quem tem a vantagem, e agora quem está na vez de dar o golpe, de desferir os golpes, é de novo a Mercedes. Então é um carro mais do que diva, é um carro Ruth e Raquel, é um carro anárquico esse W12. E sim, preocupa para o restante da temporada, porque a gente não sabe em que momento a chave vai virar. E o que essa temporada ensinou pra gente é que a chave vira repentinamente. De uma sexta para um sábado, tá tudo diferente. Ruth e Raquel. Ruth e Raquel. Quem era a boa? Eu não lembro. Eu acho que a Ruth era a má, não? Não, a Raquel. A Raquel era a má. Bota na tela, Matheus. Agora a Ruth não vai mais casar comigo. Muito bem, a Evelyn acertou, como vocês viram, que a Rutinha era boa e a Raquel é má. Um beijo para o Tonho da Lua, que sempre nos acompanha aqui também no canal do Grande Prêmio. Mas, novelas à parte, ô Evelyn, se você quiser comparar tipo, com o Cauã Raymond, com o Renato, pobre, com o Christian, né, o pobre e o rico, não sei. Já que estamos novelescos, você pode fazer essa comparação se quiser. Mas o que podemos falar da diva? Raquel também está passando no Viva... Paraíso Tropical. Paraíso Tropical. E também tem essa analogia com Christian, Renato, Christopher, não sei o que, também é uma doideira, né? Porque agora é Christian Renato, que era Christopher Renato, que antes era Christian, eu não entendi ainda. Entendeu? É um desvio de personalidade, né? Exato. Então, assim, talvez seja esse o problema desse carro da Mercedes, entendeu? Ele tem um desvio ali que demora muito para eles entenderem como é que vai funcionar, o que vai funcionar. Então, por exemplo, nessa última corrida aí, a Mercedes começa
o Hamilton termina a sexta-feira dizendo que ele está muito lento e muito longe dos seus adversários e que nem sabe o quão longe ele está dos adversários. Então, imagina, o cara dá uma declaração dessa depois de vencer o GP do Brasil com um domínio absurdo, né? De velocidade de reta, de tudo, né? Então, assim, aí chega 5 dias depois, eu tô muito lento, não sei o que tá acontecendo. E no domingo vence com uma superioridade sensacional, né? Então, assim, é completamente doido o carro mesmo. E ele falava sobre isso no final de semana, do quanto é difícil de acertar, do quanto é difícil colocar esse carro na janela certa, dos pneus, da questão da aerodinâmica. Então, por exemplo, nesse final de semana, a Mercedes foi com o motor que foi usado entre Turquia e México, né? Ela abriu mão daquele motor de São Paulo, porque o Qatar não era tão decisivo assim o motor, né? Então, assim, para poupar, trouxeram outro motor, e aí eles abriram mão completamente da velocidade reta, tanto que estava muito parelho com a da Red Bull, mas em compensação a Mercedes estava voando nas curvas, né? Então, assim, é isso que fez muita diferença para a Red Bull nesse final de semana, né? Então, assim, as curvas de alta e média velocidade ali do Qatar foram todas do Hamilton e da Mercedes, né? A Red Bull só conseguia mesmo equiparar um pouco no trecho final do circuito, só ali e, claro, nas retas, né? Então, assim, mudou da água para o vinho aquilo que tinha em Interlagos, porque, por exemplo, em Interlagos, o Hamilton estava voando nas retas, mas ele não conseguia alcançar o Verstappen naquela parte ali, a partir do Pinheirinho, né, e até a entrada da grande reta. Então, todo aquele miolo ali, o Verstappen vencia, e por isso ele conseguia abrir uma distância e o Hamilton não conseguia chegar nele em reta. Completamente diferente, né? Foi o oposto. Então tem um pouco disso também, de você colocar o carro na janela certa e de você escolher o teu acerto. Então esse carro é muito assim, ele não faz as duas coisas, como aconteceu ano passado, por exemplo, naquele carro que eles tinham ano passado, que fazia tudo. Era tão bom de reta quanto era nas partes mais seletivas. Temos uma preocupação, no final das contas, Pedro Henrique Marum, ou a Mercedes vai conseguir se achar para as duas corridas, seja lá em quais condições a Arábia estiver, se haverá corrida, ainda acho que... Bom, mas enfim. É uma preocupação para essa Mercedes diva ou o Hamilton jogou isso para os leões devorarem? Não, é uma preocupação. É uma preocupação porque, primeiro, você já está no fio da navalha, né? Não tem margem para erro. Então, a gente fica pensando que a Mercedes vem numa retomada, né? O Hamilton vem numa remontada no campeonato. E se ele ganhar a corrida, se ele ganhar as duas corridas, ele vai ser campeão. Mas existe uma outra questão, que é, se o Verstappen ganha na Arábia Saudita, a diferença dos dois chega em Abu Dhabi muito grande. E aí vai precisar contar com um golpe de sorte. Então, a Arábia Saudita é um momento fundamental do campeonato, porque se essa remontada parar, as coisas se tornam dramáticas de uma vez por todas. Não tem tempo para recuperar. Então, é claro que é uma preocupação. Agora, foi aquilo que eu falei. A gente não faz ideia do que vai acontecer. Não só com a Mercedes ou com a Red Bull, mas com a pista. Como vai estar essa pista? Vai dar para correr? Vai ser tudo resolvido na classificação? Porque, né, aparentemente é uma possibilidade que não dê para correr direito. E quem conseguir fazer uma volta melhor e largar na pole no sábado vai depender de um erro, que também pode acontecer se não der para ficar na pista parado no domingo. Então, tudo isso ainda está muito em suspenso. A gente não consegue entender e definir direito quem vai responder melhor. O que a gente pode dizer é o seguinte: o que se fala dessa pista na Arábia Saudita é sobre a reta, né? Uma longa reta. A Mercedes levou muita vantagem no Brasil, mas não levou tanta vantagem assim, se levou alguma, no Qatar, né? A vantagem da Mercedes no Qatar era a velocidade de curvas mais lentas e tal, era uma coisa diferente. Então,
como esses carros vão estar construídos para essa próxima corrida. É um quebra-cabeça que torna essa temporada ainda mais interessante e atraente. Eu brinquei no TTGP da última quarta-feira que quem estava de parabéns na temporada 2021 era o Ódio, né? Que o Ódio instalou uma temporada deliciosa na Fórmula 1. E não é só o ódio é um catalisador de tudo que está acontecendo, mas o quebra-cabeça técnico de engenharia também das duas equipes ele é muito interessante e ele vai ser fundamental porque a gente não sabe, a gente não consegue precisar e a gente tem até a ideia de que nunca, ou talvez há muito tempo, as equipes de engenharia não trabalhem no escuro nessa altura do campeonato. Porque ninguém sabe muito bem como o carro vai responder a que tipo de pista, de curva, de reta, enfim, é tudo meio misterioso. Ô Evelyn, vai ser uma diva tipo Lady Gaga, que tá no auge, ou aquela Zélia Banks, que, meu Deus do céu. Não, isso pode ser uma diva, mas enfim. Não, é Lady Gaga total, né? Eu sempre vou votar na Lady Gaga. E você, o que você acha da diva do carro Mercedes? Vai se comportar como? Como uma rutinha Lady Gaga plena nas próximas etapas ou vai dar um tropeço ali, vai permitir que o carro da Red Bull, que ainda não sabe se é uma diva completa, se ele tem problemas de acerto, ninguém falou nada sobre o carro da Red Bull. Mas o que esperamos para as próximas duas etapas? Quero agradecer a Pedro Henrique Marum e com ressalvas, Evelyn Guimarães. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, sempre é muito importante. Um beijo para todos, bom final de semana, tchau.